Alô, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende de quando estiver a ver isto. Hoje venho-vos falar sobre viver. Crazy, hein? Viver, que é diferente de estar vivo. Acho que para surpresa de ninguém. Acredito que este vídeo vai ter potencial para ser também uma das RDs, das minhas RDs favoritas, tal como a RD sobre a culpa e sobre alinhamento/desalinhamento. Diferente, porque primeiro é um tópico totalmente diferente. Eu acabo também por ser uma pessoa diferente, portanto, encarar todo este insight em coisas que se traduzem na forma como vivo a minha vida e vivendo a minha vida de forma diferente, é impossível dizer que sou o mesmo. Mas não afundilando demasiado nisso, diferente porque esta parte sim teve a parte do raciocínio tive bastante ajuda exterior para conseguir chegar onde cheguei, e a parte da culpa não estou a dizer que não tive, ou desalinhamento não estou a dizer que não tive, porque também tive, mas sinto que foi algo mais característico de mim. E não é que um seja melhor que o outro, simplesmente são coisas diferentes. Mas não obstante, acho que vai ajudar a produzir uma RD. Não quer dizer Duca, mas espero que o tenham ouvido. Acho que vai ser mesmo uma RD sensacional e espero que vos ajude, tal como todas as outras. Portanto, bora lá falar sobre viver. E falar, para começar bem, para além desta introdução, sobre o que é que me está a levar a criar esta RD, ou falar sobre este tema na RD de hoje. Ontem estava a ver um vídeo, já tinha visto um vídeo, é uma youtuber que só tem 3 vídeos, a Athena, falta-me o nome, o seu apelido, e achei giro porque é um tópico assim um bocadinho mais mastigado, mais batido, sobre redes sociais e sobre gestão de tempo, etc. E simplesmente tinha curiosidade em ver de facto como é que foi a experiência de alguém, que hoje em dia até parece que são aves raras, uma pessoa que consegue passar, por exemplo, 5 anos sem ter redes sociais, que era basicamente o título do vídeo. E fui com um bocado de reticência, porque acho que normalmente as pessoas têm opiniões um bocado polares em relação ao uso de redes sociais. Ora, devem de ser evitadas como a praga, ora de são maravilhosas, as pessoas é que são incapazes de as utilizar como devem de ser utilizadas, e eu uso-as bué da bem, os outros é que não, enfim. As pessoas entram quase que sempre muito na defensiva, porque acaba, sim, por ser algo íntimo, já que envolve tanto tempo, tanta energia, tanta dedicação. E pronto, com uma pitada de sal, com prudência, mas quis ouvir o vídeo. Pareceu-me ser fixe, ainda era curto, eram 6 minutos e 40, acho eu. Garantidamente mais curto que a maior parte dos vídeos que eu faço. E pronto, decidi ver. E lá, ela falou uma cena bastante interessante, ok? O que ela falou sobre era associado a redes sociais. Eu não me vou limitar só a redes sociais. Tal como vos disse, o tópico do vídeo de hoje é viver. Não é estar vivo, é viver. Imaginem que nós, todos os dias, em 365 dias do ano, gastamos 2 horas a fazer algo. Ou alocamos 2 horas para fazer algo. Isso constitui um mês em um ano. 12 meses, 24 horas. Ok? Acho que a matemática é ligeiramente simples, portanto, quando eu mudar aqui os números de horas por dia, espero que também consigam fazer a conversão, embora eu próprio também a vá fazer. Mas pronto, 2 horas por dia converte-se em um mês num ano. Ok, então, se nós dormirmos, que atenção, sei que a maior parte de nós não o faz, e se calhar devia dormir 8 horas por dia, que seriam, portanto, um terço de um ano, 8 horas, 4 meses. Vamos assumir que estamos acordados 16 horas por dia. E o dia tem 24 horas para todos. Se calhar não console, mas garantidamente 24 horas para todos. Ok, então dessas 24 horas só temos 16 nas quais estamos acordados, e dessas 16, pronto, vamos decidir alocar 2 para fazer algo. Ou seja, dos 8 meses num ano em que estamos acordados, vamos alocar um mês para fazer algo. 1 em 8 ainda é um passo considerável. Em especial se nós estivermos a trabalhar, ou a fazer algo que também ocupa muito do nosso tempo relacionado a algo mais profissional da nossa vida, acabamos por essas 16 horas ter sensivelmente 8, 7 horas. Depois ainda temos algumas necessidades, sejam relacionadas com higiene ou simplesmente com manutenção do nosso corpo, relacionadas com saúde, seja a nível psicológico, mental, bem como físico.
E portanto, dessas tais 8 horas barra 7, se calhar temos, quê? 6 barra 5 horas. E ainda assim, estamos a alocar 2 horas para fazer algo, ok? Eu vou utilizar 5, portanto, 2 quintos para fazer algo. Convém que esse algo do nosso tempo livre esteja alinhado com uma vida que queremos viver, né? E a pergunta que vos faço é: tem um bocado de veneno por trás, não por maldade, mas confesso já de antemão, parece que se sente isso, não é o objetivo, mas ao mesmo tempo quero que até certo ponto seja ligeiramente mordaz. Dessas tais 2 horas em 5 que têm tempo livre, querem entregá-las de bandeja para estarem em redes sociais e ou a ver séries barra filmes e ou a jogarem videojogos. São tudo coisas que captam a nossa atenção de forma absurda. Absurda. E, só para terem noção, 2 horas, fazer algo durante 2 horas num dia em que estamos acordados 16 horas, salvo erro, é apenas fazer durante 7 minutos e meio por hora, ok? Portanto, 3 minutos no começo da hora, 4 minutos e meio, a meio, passado 30 minutos. E as pessoas que têm uma boa relação com redes sociais, às vezes nós reconhecemos exatamente isso. De uma pessoa que usa, tipo, durante 3 minutos, durante 4 minutos, nunca passa ali muito tempo, fala com pessoas, vê alguns vídeos, cria alguma cena de conteúdo. 2 horas, ok? Assim elas, é assim que elas passam, 7 horas e meia por hora, em 16 horas estamos acordados. Crazy, hein? Portanto, em 5 horas do nosso tempo livre, 2, sim. Crazy, hein? Também, confesso, que esta matemática é um bocado dúbia, porque acabei de dizer que são 5 horas de tempo livre, mas estive a fazer contas para as 16 horas. Confesso que é uma das coisas que podem apontar neste raciocínio. Mas, isto para dizer, o tempo livre não precisa estar necessariamente... não precisa ser necessariamente seguido. Algumas pessoas têm mais flexibilidade, outras pessoas têm menos. Para algumas pessoas, se calhar, não são 5 horas, são entre 5 a N horas. Acredito que não vão chegar às 16, no entanto. Mas, para vos dizer que não deixam de ser. Neste caso, 2 horas, um mês dos 8 em que estamos acordados num ano inteiro, ok? E pergunto-vos, estas coisas que nós fazemos com tanta naturalidade e com tanta fluidez, estão de facto alinhadas com a vida que queremos viver? Provavelmente não. Então, e as coisas que de facto estão alinhadas com a vida que queremos viver, o que é que elas são? Boa pergunta. Eu nem sei responder, ou não sei responder a mim mesmo quando eu faço essa pergunta. No entanto, podemos ir por partes. Podemos primeiro excluir já aquilo que sabemos de antemão que não está alinhado com a vida que queremos viver, e depois podemos utilizar uma outra coisa, que é pensar com nós mesmos, mesmas, em que momentos é que eu me senti mais vivo, mais presente, em que o tempo passou por mim e eu não me senti mal pelo tempo ter passado por mim. Sinto que, mesmo que quase tenha parecido que passou num ápice a correr, que foi fantástico. Podem ser coisas como viajar, falar com amigos, família, pensar um bocadito, seja perguntas mais existenciais, se calhar como esta, seja um outro tipo de perguntas, mas ter uma abordagem um bocadito mais curiosa em relação à vida. Passear, ok? Não sei se já tinha dito. E passear acaba por estar ligeiramente, creio eu, não é ligeiramente, agrupado em viajar. Podemos viajar de inúmeras formas, para inúmeros locais. Alguns físicos, outros não. E há certos veículos que são de borda para chegarmos a esses tais destinos e para fazermos esses tais passeios, essas tais viagens. Há outros que são, de facto, pagos. Pagos são casos como, por exemplo, andar de avião, transportes públicos, porque às vezes também temos que pagar o passe, não é? Mas também podemos simplesmente viajar daqui sem sair do mesmo sítio, né? Algumas das formas que nos ajudam, de facto, a fazer isso, algumas das atividades que nos ajudam a fazer isso são coisas como, por exemplo, ler livros, que acabam por, de facto, estar associado a ver séries e ou filmes, né? Mas é tal coisa, tudo com prudência. Tudo o que é em excesso em demasia, ok? E o que é certo é que também a vida que nós queremos viver, e portanto as coisas que estão alinhadas e que nos vão possibilitar viver a vida que queremos viver, às vezes são aqueles tais sapinhos que temos que engolir, ok? E quanto mais cedo
e de forma mais primitiva nós começámos a fazê-los e de facto a ganhar esse hábito, esse tipo de rotina, não de uma forma maçante, mas de uma forma natural, fluida, 7 minutos e meio por hora, por exemplo, 3 minutos e 45 segundos, a cada 30 minutos. É uma forma de fazer, ok? Depois cada um gera o seu tempo como achar mais sensato, mais por dentro. Há certas atividades que, de facto, dentro destas associadas a engolir o sapinho, que precisam de maior continuidade, porque a nossa atenção e o quão focados estamos em algo é um processo que demora, não se consegue fazer logo assim em 1 minuto, ou na maior parte das vezes não se consegue fazer, por vezes demora 5 minutos, por outras demora 10, 15, ok? Mas em 2 horas, o que é isso? Não é? É um bom bocado, é verdade, mas ao mesmo tempo também não é assim tanto. Quer nessa tal visão das 2 horas, ou então nas 5 mesmo do tempo livre, caso consigam alocar as 5 horas para tudo isto. Crazy, hein? Crazy. Mas ficando sempre, ficando mais pelas 2 horas. E pronto, isto para dizer que não há assim, uma chapa assim para tudo e bora bola à frente. Mas a pergunta é mesmo essa, de como é que queremos viver? Não é estar vivos, ok? Estamos vivos quando estamos a dormir, estamos vivos quando estamos a trabalhar, estamos vivos quando estamos nas redes sociais, estamos vivos quando estamos a fazer as coisas que estão alinhadas com a vida que queremos ter, ok? Estamos sempre vivos. A questão é, de todos esses momentos, em todas essas atividades, em todos esses relacionamentos, quando é que de facto estamos a viver? E quando reconhecerem algum tipo de relacionamento, atividade, ambiente no qual se sentem de facto vivos, perguntem-se: como é que eu posso tornar isto algo mais presente na minha vida? O que é que isso representaria para mim? Falando sobre a rede ontem. Porquê é que eu deveria de fazer? Porquê é que de facto queres viver uma vida mais alinhada com aquela que queres viver? Se calhar é uma pergunta mais simples de responder. E outra que vos faço, que é um tópico se calhar também para um outro vídeo, sobre medos. O medo de crescer. Até que ponto é que eu não tenho medo de crescer? É porque agora em que eu vivo em modo de piloto automático, eu até consigo reconhecer algumas coisas que eu posso e devo de fazer melhor. E que me vão ajudar a viver uma vida mais alinhada com o que eu quero viver. Mas se eu fizer tudo isto e ainda assim onde eu chegar, não for de todo satisfatório. Se eu fizer tudo certo e ainda assim isto for insuficiente para mim, o que é que isso significa para mim? Se de facto sinto isso, sequer, e caso sinta, o que é que isso significa para mim? Porque é que isto pode estar a aparecer? Enfim, tudo isto acho que está claramente associado a autodescoberta, autoconhecimento, autoconsciência até certo ponto. É um processo, não se esqueçam. Mas sim, pensem bem com calma, com intenção, com propósito. Se de facto o tempo que alocam àquilo que alocam, o vosso tempo, está alinhado com a vida que querem viver. Não precisam, caso encontrem situações em que de facto está desalinhado, não precisam de fazer mudanças repentinas. É um processo, não é sprint, é maratona, mas tem de ser feito, ok? E até podem, daqui a 1 mês, 2 meses, 3 anos, descobrir que já não está alinhado comigo. E tal como vos disse, na RD de culpas e de culpa e alinhamento / desalinhamento, não é por uma decisão já não ser correta que isso invalida a pessoa que eu fui quando a tomei, ok? Tal como decisões que nós tomámos antes e que estamos prestes a seguir outras decisões, a tomar outras decisões. Isso não invalida a pessoa que nós fomos, ok? Tivemos os nossos valores, tivemos os nossos princípios e acreditámos que através deles, a representá-los e ou a procurá-los, integrá-los na nossa vida, que estaríamos a viver uma boa vida. Mas de facto reconhecemos alguma outra coisa que é melhor, diferente se calhar, mas que é melhor e que nos de facto ajuda a ter essa vida ou uma vida ainda melhor que aquela que tínhamos em mente, porque não? Procurá-lo, persegui-lo, ok? Caminhar nessa direção, nesse sentido. Outra vez, é um processo, demora tempo. Mas, provavelmente tem de ser feito. E não se esqueçam, há oportunidades que têm um prazo limite. Ou aproveitamos enquanto elas estão cá, ou não aproveitamos. E é o que é. Recebemos, levamos com os impactos das ondas que as nossas ações criam, ok? Algumas podem ser maravilhosas, outras podem ser desastrosas. No entanto, temos responsabilidade sim e há que reconhecer. E tendo isto em mente, devemos sim procurar qual é que é a vida que queremos viver. O que é que está alinhado? O que é que está desalinhado? Daquilo que eu faço agora? Daquilo que eu deveria ou não? Outra vez, não por culpa, por alinhamento, fazer agora. Ok?
Yeah. Por hoje, fico por aqui. Há mais perguntas que gostaria de fazer. No entanto, acho que vocês também as devem de fazer. 15 minutos e 15 segundos. Já sabem como é que é, senão isto estoura. Até à próxima. Fui. Tchau, tchau.